sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 34 do livro Sentindo na Própria Pele. Mas, como todos já sabem, eu conto com o apoio de cada um de vocês, para você deixar o seu like, um comentário, um compartilhamento, e se você gostar do canal, se inscreva. Não custa nada a você e para mim significa muito. O seu apoio é realmente muito importante. Então, peço que deixe em forma de gratidão, pois quem faz o bem, recebe o bem. Dados os recados, vamos para o capítulo 34. Era a véspera do casamento e Aline estava eufórica e contente. Ficou acertado que ela e Cirilo passariam a noite de núpcias na Ouro Velho e no dia seguinte, bem cedo, partiriam para o Rio de Janeiro, onde embarcariam em seguida para a Europa, para uma extensa lua de mel. Tonha seguiria com eles, bem como Inácio, e poderiam, enfim, concretizar o seu amor. Quando a noite chegou, Aline mal podia dormir. Estava por demais ansiosa para conciliar o sono. Deitada em sua cama, falava para Tonha. Até que enfim chegou o grande dia. Mal posso esperar. Sim, Aline, vai ser uma bonita cerimônia. E a festa vai ser uma beleza. Certamente. Oh céus, e se chover? Aline, pelo amor de Deus, estou cansada e com sono. Vamos dormir, sim? Ou será que quer chegar à igreja com olheiras? Deus me livre. Então durma, por favor. Vendo que Tonha já não aguentava mais ouvir sua conversa, Aline se calou e fitou o teto, tecendo planos para o futuro. Tonha adormeceu instantaneamente e Aline podia ouvi-la ressonar. Ela também estava exausta e o cansaço a dominou, fazendo com que adormecesse também. Assim que fechou os olhos, sentiu que saía do corpo e logo viu Tonha parada a seu lado, junto a ela, o espírito de uma negra que não conhecia. Tonha, percebendo a indignação no olhar da amiga, tratou logo de dizer: Aline, essa é minha mãe, e a Dalim. Aline sorriu, e a Dalim estendeu-lhe as mãos, falando com ternura. Venham comigo. Para onde? Indagou Aline. Você verá. Quero que conheçam algumas verdades antes dos acontecimentos que se desenrolarão nas próximas horas. E por quê? Porque vocês são espíritos queridos, que já lograram alcançar certa compreensão da vida espiritual. Portanto, foi-lhes permitida a revelação da verdade, para que possam enfrentar com coragem as duras provas a que se submeterão em breve. Aline estremeceu. O que queria ela dizer com tudo aquilo? Não compreendo, balbuciou temerosa. Não tenha medo. Você e Mudima são almas afins, e o amor lhes dará forças para enfrentarem unidas a provação que vocês mesmas escolheram. Aline não disse mais nada e segurou a mão de Idalim, que tinha Tonha do outro lado. Em instantes, foram transportadas para um campo verde e florido, onde uma mulher, jovem ainda, estava sentada debaixo de uma figueira, tendo nas mãos um volume de poesias. Mais adiante, uma criança brincava de bonecas, em companhia da ama seca. Elas foram se aproximando, até que chegaram bem perto, e Idalim ordenou: Olhem. Como numa tela que ganhasse vida, as imagens começaram a se mover e elas viram. Lívia sentia-se sonolenta e cerrou os olhos, largando o livro. A noite anterior tinha sido exaustiva. Fúvio, sempre tão atencioso, de uma hora para outra, resolvera sair todas as noites, só retornando altas horas da madrugada. Ela não sabia por onde andava, e por mais que perguntasse, ele sempre respondia com divagações. Será que conhecera outra mulher? Mas não. Ele a amava, estava certo disso. Casara-se com ela, tinha uma filha. Era bom e generoso. Mas será que isso era amor?
Ou será que só se casara com ela por um dever de honra? Lívia procurou afastar esses pensamentos e concentrou-se na filha. Ela era linda, não podia negar, mas, por mais que se esforçasse, Lívia não conseguia amá-la. Afinal, Sofia roubara-lhe muito das atenções de Fúvio, que adorava a menina e fazia-lhe todas as vontades, sendo a preferida no coração do marido. Sofia aproximou-se dela e perguntou com uma vozinha fina e meiga: "Está com sono, mamãe?" Ela abriu os olhos lentamente e respondeu: "Um pouco, meu bem. Deixa a mamãe dormir, sim." A menina se afastou e correu em direção à ama seca, e Lívia divisou o porte esguio de Fúvio surgindo por detrás das roseiras. Ele aproximou-se de Sofia, ergueu-a no colo, deu-lhe um beijo estalado e indagou: "Como vai a minha princesinha?" Ela não respondeu e apertou-o com força, agarrada ao seu pescoço. Fúvio deixou-se ficar, envolvido por aquele abraço, até que ela se cansasse e voltasse aos brinquedos. Em seguida, dirigiu-se para Lívia e beijou-a na face sem dizer nada. "Chegou tarde ontem", observou ela. "Onde esteve?" "Saí com uns amigos." "Que amigos?" "Alguns oficiais, você não conhece." Lívia, não podendo mais conter a indignação, levantou-se e indagou furiosa: "O que há com você, Fúvio? Por acaso pensa que sou alguma tonta?" "O que quer dizer? Pensa que não notei que você anda diferente, distante?" "É impressão sua." "Não, não é. Você está frio, não me procura mais." "Ando cansado." "E só se cansa de mim? E seus amigos? Acaso não se sente cansado para sair com eles também? Pois creio que você está cansada de mim, porque na certa anda se deitando com alguma vagabunda." "Lívia?" fez ele horrorizado. "Quem é a mulher com quem anda se encontrando?" "Mulher? Mas não há mulher alguma." "Está mentindo, Fúvio. Sei que está. Você tem outra mulher, e eu hei de descobrir quem é, nem que seja a última coisa que faça na vida." Ela se levantou apressada e voltou para casa, passando feito uma bala por Sofia. A menina estendeu-lhe as mãozinhas, mas Lívia, de tão furiosa, nem lhe prestou atenção, e ela pôs-se a chorar. Fúvio correu para ela e a pegou no colo, acariciando-a com ternura até que parasse de chorar. A situação entre Fúvio e Lívia estava cada vez pior. Desde o dia em que penetrara nos aposentos de Cláudia, Fúvio não conseguira mais afastar-se dela, e a moça, a conselho da própria mãe, tratara logo de entregar-se a ele, e Fúvio, apaixonado, acabara por tomar Cláudia por sua amante. O casamento de Agnes e Marco também fracassara. O marido se entregava a orgias e bebedeiras, e eles mal se falavam. Tudo ia de mal a pior, e Agnes estava prestes a desesperar. Além disso, Marco revelara-se um monstro cruel, seduzindo e batendo nas criadas. As moças pensavam em denunciá-lo, mas Agnes acabava dando-lhes dinheiro e mandando-as embora. Não queria escândalos envolvendo o nome da família. E Anastácia, em silêncio, procurava uma forma de reivindicar seus direitos de filha, por mais que soubesse que sua condição de bastarda não lhe conferia direito algum. Aquilo não era justo. O destino fora cruel com ela, e com o passar dos dias, Anastácia foi se enchendo de ódio por Cláudia. Um dia, Agnes entrou feito um furacão em casa, e Anastácia correu a atendê-la. "Senhora, o que aconteceu?" Agnes olhou para ela e suspirou. Estava zangada e triste ao mesmo tempo, e começou a chorar convulsivamente. "Oh, Deus, Deus, não posso mais." "Não pode mais o quê, senhora Agnes?" Ela olhou para Anastácia com surpresa, só então se dando conta de sua presença ali. Não querendo compartilhar seus problemas com uma criada, tentou disfarçar e não respondeu. "Foi o Sr. Marcos outra vez, não foi?" arriscou Anastácia.
Sim, respondeu afinal. Oh, Anastácia, sei que não devia lhe contar, mas não suporto mais. O que foi dessa vez? Agnes olhou de um lado para o outro para ver se havia alguém que pudesse ouvir sua conversa. Não avistando ninguém, confidenciou baixinho. Ele agora me exige dinheiro, quer que lhe dê minhas propriedades, e ameaçou contar à esposa de Fúvio sobre seu romance com Cláudia. Meu Deus, a senhora vai dar? Não posso. Se o fizer, estaremos na miséria. Em pouco tempo ele vai dilapidar todo o nosso patrimônio. E o que pretende fazer? Não sei, não sei. Oh Deus, como gostaria que ele estivesse morto. Anastácia não disse mais nada. Em seu íntimo, uma ideia começou a brotar-lhe na mente, e ela sorriu um sorriso diabólico, urdindo um plano com o qual se livraria em definitivo de todos aqueles que se interpunham entre ela e sua benfeitora. No dia seguinte, Anastácia saiu logo após o jantar e seguiu sorrateiramente para a residência de Fúvio. Bateu à porta e aguardou. Logo uma criada foi abrir, e percebendo que se tratava de uma mulher do povo, indagou de má vontade. Sim, o que deseja? Gostaria de falar com a esposa do capitão Fúvio. A outra olhou desconfiada. E qual é o assunto? Sinto, mas é confidencial. A criada, pensando que fosse alguém em busca de emprego ou de esmola, já ia dispensá-la quando a voz de Lívia se fez soar sobre seu ombro. Quem está aí? Senhora, fez a criada surpresa. Não é ninguém, apenas uma jovem pedinte. Não sou pedinte, protestou Anastácia. Preciso falar com a esposa do capitão Fúvio. Ao ouvir o nome do marido, Lívia escancarou a porta, empurrando a criada para o lado. E o que pode você querer com ela? Trago-lhe notícias importantes. Que espécie de notícias? Lamento, mas só posso falar com ela. Morta de curiosidade, Lívia dispensou a criada e acrescentou. Pois bem, mocinha, eu sou a senhora Lívia, esposa do capitão Fúvio. Agora me diga, que assunto pode ter que me interesse? Aqui não, alguém pode escutar. Cada vez mais curiosa, Lívia resolveu deixá-la entrar e foi com ela para a sala de chá. Indicou-lhe uma poltrona, onde ela se sentou e disse: Muito bem, cá estamos a sós, agora pode falar. Bem, senhora Lívia, quero que me perdoe a intromissão. Eu não viria aqui incomodá-la e a essa hora, se o assunto não fosse realmente importante. Sei, mas afinal, do que se trata? De seu marido. Não sei se a senhora sabe, mas o capitão Fúvio anda se encontrando com uma mulher. Lívia levantou-se de sobressalto, as faces pálidas, e começou a agitar as mãos nervosamente. Mocinha, exijo que se explique imediatamente. Falou com raiva. Bem, senhora, vou contar-lhe tudo, mas tem que me prometer manter em segredo meu nome. E por que deveria? Porque se minha ama souber, serei despedida e não tenho para onde ir. A senhora promete? Está bem, prometo. Agora vamos. Conte-me com detalhes tudo o que sabe. Anastácia suspirou e contou tudo a Lívia, que contraía o rosto a cada revelação. O sangue fervia-lhe, o ódio a crescer dentro do peito. Terminada a narrativa, Anastácia baixou os olhos. Não tinha coragem de encarar aquela mulher, que parecia uma fera acuada, prestes a atacar o invasor. Estranhamente, contudo, ela endureceu a face e falou com voz aparentemente calma. Você jura que o que diz é verdade? Juro, sim, senhora. Muito bem. Agora quero que saia. E não torne a falar sobre isso com mais ninguém. Deixe tudo por minha conta. Não se esqueça do que me prometeu. Não se preocupe, não revelarei seu nome. Agora vá. Preciso agir.
Alguns dias depois, quando Fúvio chegou à casa, Lívia não se encontrava, e ele foi informado de que a senhora saíra de carruagem para visitar uma prima, e que só retornaria no dia seguinte. Fúvio ficou feliz, jantou sozinho, beijou a filha e partiu para a casa da amante. Ao chegar, a família ainda estava jantando, e ele foi logo introduzido no salão de refeições. Mas qual não foi seu espanto ao ver ali a mulher, sentada placidamente, fazendo a refeição da noite bem ao lado de sua amante. Ele estacou mortificado, o sangue a fugir-lhe das faces. Mas como? Aquilo não era possível. Ele tentou recuar, mas Cláudia o avistara e o chamara, fazendo logo as apresentações. Ah, querido, chegou mais cedo. Mas vamos, entre e deixe que lhe apresente. Esta é a senhora... Não é preciso nos apresentar, cortou Lívia com um sorriso de vitória nos lábios. Nós nos conhecemos muito bem, não é, Fúvio? Vocês se conhecem? E como não haveríamos de nos conhecer, pois se somos casados? O silêncio foi geral. Ninguém ousava dizer ou fazer nada. Mas como aquilo fora acontecer? Como aquela mulher fora parar ali, dizendo que um eixo de sua carruagem se havia quebrado bem em frente de sua casa, pedindo-lhes ajuda? Passado o espanto geral, Agnes tomou a iniciativa e indagou. Mas como, senhora Ana? Meu nome não é Ana, corrigiu ela rispidamente. Mas Lívia. Agnes, surpresa, ergueu-se de chofre e esbravejou. Como ousa vir à minha casa fazendo-se passar por outra pessoa apenas para nos espionar? Eu é que lhe pergunto, senhora, como ousa pretender ser uma dama de respeito quando acoberta um romance ilícito entre sua filha e um homem casado, bem debaixo de seu teto? Isso não é problema seu. Não, não é. Mas Fúvio, sim. Ela levantou-se apressada, dirigiu-se para o marido, que até então nada dissera, e acrescentou. Venha, Fúvio. Creio que sua aventura chegou ao fim. Ele já ia se retirar em companhia da esposa, quando Cláudia gritou, desnorteada. Espere um pouco, Fúvio. Você não pode. Mas ele não deu resposta. Agarrou Lívia pelo braço e saiu, puxando-a para fora. Ele estava envergonhado. Queria sair dali o mais rápido possível. Ela deixou-se conduzir como um cordeirinho. Saíra vitoriosa, e sabia disso. Dentro de casa, Agnes estava certa de que Marco cumprira sua promessa. Ela se recusara a dar-lhe o que pedira, e por isso ele tratara de procurar Lívia e contar-lhe tudo. Logo após acalmar a filha, que tivera uma crise nervosa, ela entrou no quarto e o encontrou, preparando-se para sair. Aonde pensa que vai? Perguntou furiosa. Ora, Agnes, não me aborreça. Fiz-lhe uma pergunta, seu ordinário. Mas o que é isso? Não grite, não sou seu criado. Como pôde fazer uma coisa dessas? Fazer o quê? Faz-se de desentendido, cachorro. Não sei do que está falando. Não sabe, não é? Está feliz com o que fez? Feliz com o quê? Você é mais sórdido do que eu imaginava. Ouça, Agnes, não sei do que está falando e, francamente, não me interessa. Agora saia da minha frente. Preciso sair. Não, antes vai me explicar. Não lhe deu explicações de nada, mas já imagino o que está pensando. Pensa que fui eu quem contou tudo à mulher de Fúvio, não é? E não foi? Eu bem que gostaria, mas não fui eu. Alguém chegou à minha frente. Cínico! Ao menos assuma o que fez, sem tentar culpar mais ninguém. Não tenho que assumir nada, não fiz nada. Agora saia da minha frente. Não. Agnes, fora de si, partiu para cima dele, tentando arranhar-lhe o rosto. Marco, porém, segurou-a pelos punhos e afastou-a dele, desferindo-lhe violenta bofetada. Ela cambaleou e caiu,
e ele a puxou pelos cabelos, batendo com sua cabeça repetidas vezes contra o chão, enquanto dizia furioso: "Nunca mais encoste a mão em mim. Está me ouvindo? Nunca mais." Marco largou-a e saiu, tomando a direção do jardim. Estava possesso. Podia tolerar tudo, menos que uma mulher lhe batesse. Ela bem que merecera. Havia muito pedia uma surra bem dada. Ele seguia distraído até chegar ao portão de entrada. Estava escuro e ele não via nada. Ouviu um barulho atrás dos arbustos e parou, perguntando assustado: "Quem está aí?" Silêncio. "Vamos, responda. Quem está aí? Apareça, covarde." Ele começou a andar, seguindo em direção ao barulho, quando o pesado objeto atingiu-o em cheio na cabeça, rachando-a no meio. Marco sequer teve tempo de gritar e caiu fulminado, o sangue a escorrer pela grama, já úmida do ar da noite. Ao perceber o que fizera, Anastácia largou o castiçal e correu alucinada, com medo de que alguém a tivesse visto. Coração aos pulos, entrou em casa esbaforida, dando sorte de não encontrar ninguém no caminho. Chegou ao quarto e trancou a porta. Ninguém. Com certeza estavam todos recolhidos, exaustos depois dos últimos acontecimentos. Oculta embaixo da janela, Anastácia presenciara a cena que se desenrolara no quarto de Marco e enchera-se de raiva do rapaz. Aquele covarde. Merecia morrer. Assim, para defender sua senhora, a única mãe que jamais conhecera, Anastácia correra, apanhara o castiçal em cima da mesa da sala e se escondera no jardim, esperando que ele passasse. Logo ele surgira e ela fizera ruídos propositais atrás dos arbustos. Como estava escuro, ele não pudera vê-la, mas ela sabia onde ele estava, e quando ele chegara mais perto, desferira-lhe certeiro golpe na cabeça, e ele tombara já sem vida. Ela tinha certeza de que o matara. Por isso largara o castiçal e pusera-se a correr de volta. Vingara a senhora Agnes, e queria viver muito para poder aproveitar as vantagens que teria ao assumir o lugar de Cláudia, na vida e no coração de Agnes. No dia seguinte, bem cedo, o corpo de Marco foi descoberto pelo jardineiro, caído atrás de uns arbustos, perto da entrada. Mais que depressa, correu a chamar a senhora Agnes, mostrando-lhe o corpo sem vida do marido. Agnes soltou um grito agudo e desmaiou, sendo carregada para dentro pelo jardineiro. Já na sala, as criadas correram a acudir a senhora. O que era? O que havia acontecido? Anastácia, como as demais, fingia nada saber e começou a esfregar os punhos de Agnes, tentando fazer com que voltasse a si. Somente Cláudia não apareceu, entregue que estava ao abatimento, que a prostrara na cama novamente. Quando Agnes recobrou os sentidos, pôde raciocinar com mais calma. Estava claro que alguém o matara. Mas quem? Suspirando profundamente, ela se levantou e deu ordens para que fosse chamar a guarda, que logo apareceu. O oficial encarregado olhou o corpo, fez algumas perguntas, tomou algumas notas e se foi. Em seguida, o corpo foi retirado para exame e ficou constatado pelo médico que a morte ocorreu em consequência de golpe causado por um objeto contundente, que atingira Marco na cabeça e lhe rachara o crânio, causando forte hemorragia. A vítima sequer tivera tempo de reagir, pois o golpe fora certeiro, levando à morte fulminante. As investigações prosseguiam e a primeira suspeita recaiu sobre Agnes. Logo foi descoberta a vida de desavença que levavam, e o oficial pôde constatar, ao ver Agnes pela primeira vez, que ela havia apanhado. Indagada sobre o que ocorrera, ela não teve outro remédio senão contar a verdade. Disse que Marco lhe batera logo após calorosa discussão. O motivo da briga? Preferia não dizer, eram assuntos íntimos e não interessavam a ninguém. Anastácia precisava agir para livrar Agnes daquelas desconfianças,
e começou por plantar em seu coração a semente da dúvida. Embora fosse difícil e até inaceitável, o fato é que suspeitava de Cláudia. Transtornada com a perda do ser amado, Cláudia se refugiara no quarto contíguo ao do padrasto e provavelmente escutara a discussão que tivera com a mãe, quando então ficara sabendo que fora ele quem contara a Lívia sobre seu romance com Fúvio. E depois, quando o corpo de Marco fora encontrado, todo mundo na casa correra para saber o que estava acontecendo, menos Cláudia. Durante todo o tempo, permanecera trancada no quarto, não demonstrando a menor emoção ao saber da morte do padrasto. Foi como se não tivesse surpresa. Agnes titubeou. Não queria dar razão a Anastácia, mas a verdade é que ela podia estar certa. Afinal, quem, além dela mesma, teria motivo para matá-lo? Alguma amante insatisfeita? Não acreditava. Algum marido ciumento? Muito difícil. O mais provável mesmo era que Cláudia o tivesse feito. Ela tinha todos os motivos. Com certeza escutara mesmo a sua conversa. Sabia que ele havia batido nela e ficara ainda mais furiosa. No auge do ódio, perdera a cabeça e o atacara, vingando-se dele. Mas então, Cláudia seria a culpada e a morte para ela seria certa. Agnes escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Oh céus, o que seria da filha? Embora convencida de que Cláudia realmente assassinara Marco, Agnes não revelara nada a ninguém. Ela era sua filha e teria que protegê-la, ainda que para isso tivesse que morrer em seu lugar. Mas será que Agnes era realmente capaz de assumir a culpa de algo que não fizera, sabendo que seu destino seria a morte? Pensando nisso, ela vacilou. Não queria morrer. Ainda era jovem, cheia de vida. E Cláudia, mais jovem ainda, mais cheia de vida. No entanto, era já uma mulher e deveria ser responsável por seus atos. Mas estava apaixonada, cometera um desatino. Era sua filha, e só chegara ao crime porque Agnes negligenciara seus deveres de mãe. Anastácia, por sua vez, enchera-se de coragem e fora procurar o oficial encarregado do caso, narrando-lhe a mesma história que contara a Agnes. O oficial olhou para ela e sorriu satisfeito. Tudo se esclarecia, e estava quase certo de que a assassina era realmente a senhorita Cláudia. Realmente possuía fortes motivos. Além disso, sabia que a mãe seria a principal suspeita, e julgou-se protegida pelo ódio e pela briga que Agnes tivera com Marco na noite do crime. Tudo se encaixava perfeitamente, e ele em breve poderia dar por encerrado aquele caso. Sem desconfiar de nada, Fúvio achou que já era hora de ter uma conversa séria e franca com Lívia. Não adiantava mais mentir. Assim, quando chegaram à casa e ela começou a agredi-lo verbalmente, Fúvio desabafou. Lívia, quero que me perdoe. Eu não pretendia magoá-la. Não? E o que pensa que fez? Você não entende. Entender o quê? Que você me trai? Que mente para mim? Não se trata apenas disso. Você pensa que meu romance com Cláudia é vulgar e desonesto, não é? Julga-me um canalha. E não é isso que você é? Você é aquela cortesã barata? Fúvio suspirou e prosseguiu. Lívia, embora nunca lhe tenha contado, a verdade é que conheço Cláudia há muitos anos. Fomos namorados, e quando eu parti para servir em Florença, jurei-me que voltaria e me casaria com ela. Mas aí conheci você, e empolgado com sua beleza, deixei-me seduzir, e senti-me obrigado a desposá-la, embora meu coração estivesse preso ao de Cláudia. E depois, quando voltei, tentei evitar encontrá-la, mas sua mãe mandou me chamar, dizendo que ela estava doente. Foi aí que a vi novamente, tão frágil, e não pude mais resistir. Compreenda, Lívia. Amo Cláudia mais do que já amei qualquer outra mulher em minha vida. Lívia lançou-lhe um olhar indefinível.
Era um misto de ódio e despeito, de pena e amor, de decepção e tristeza. Só depois de muito tempo foi que ela falou. Deveria ter me contado, Fúvio, em vez de me enganar. Quem pensa que sou? Alguma tola apaixonada que não seria capaz de suportar uma decepção amorosa? Se me tivesse dito a tempo, eu jamais teria me entregado a você, e tudo isso poderia ter sido evitado. Mas não. Em vez disso, você preferiu me ocultar a verdade, pois eu era uma presa fácil naquela época. Lívia, não se trata disso. Eu não pude evitar. Basta. Não pôde resistir aos meus encantos e deixou-se seduzir? Pense bem no que você disse, Fúvio, e julgue-se a si mesmo. Eu não o seduzi. Entreguei-me a você porque o amava e porque pensava que você também sentia o mesmo por mim. Jamais poderia supor que você me tomara por mulher seguindo apenas seus instintos de homem, nem que me fizera sua esposa por um dever de honra ou piedade. O que pretende fazer? O que pensa que devo fazer? Não vou me sujeitar à desonra de ser abandonada pelo marido. Você vai terminar tudo com aquela Cláudia e voltar para casa, como se nada tivesse acontecido. Sinto, Lívia, mas não posso. Não pode? Não. Amo Cláudia e creio que já é hora de ser verdadeiro comigo, com você e com ela. Mas que nobre! E para isso pensa que vai me deixar, não é mesmo? Não vejo outra solução. Mas não se preocupe, não pretendo desonrá-la. Sairei discretamente, sem dizer nada a ninguém, e partirei para longe daqui. Só peço que me deixe levar Sofia. Está louco? Não, não estou. Você não liga a mínima para Sofia. Mal se dá conta de sua existência. E ela mesma já não lhe dedica mais o mesmo afeto. Por que não entregá-la a mim, que sou seu pai e a amo demais? Porque ela é minha filha, e você deve estar mesmo louco se pensa que vou permitir que você parta daqui, levando-a para viver em companhia de sua concubina. Saia de casa e nunca mais tornará a ver sua filha. Lívia estava coberta pelo ódio. Sofia era a única arma que possuía para tentar prender o marido a seu lado. Ela sabia o quanto ele a amava e seria capaz de tudo para ficar com ela, mesmo renunciar a um amor. E, efetivamente, Fúvio, derrotado, não conseguiu partir. Quando olhou o rostinho inocente da filha, dormindo serenamente, sem de nada suspeitar, não teve coragem. Seu coração se enterneceu e ele não pôde abandoná-la, optando por permanecer a seu lado até que a ira de Lívia se acalmasse e ela retomasse a razão. Ao saber da morte de Marco, Fúvio partiu apressado para a casa de Cláudia e estava com ela em seu quarto quando ouviram batidas na porta. Com os olhos inchados de tanto chorar, Agnes entrou, aproximou-se da filha, tomou-lhe as mãos entre as suas e, olhos fixos nos seus, afirmou: Querida, já sabemos que foi você quem matou Marco. Eu? Ela estava realmente surpresa. Mas de onde tirou essa ideia? Senhora Agnes, intercedeu Fúvio, creio que deve estar havendo algum engano. Não há engano algum. E agora o oficial está lá embaixo, à nossa espera. Venha, Cláudia, e procure manter a calma. Quanto a você, Fúvio, saia pela porta dos fundos. Não é bom que seja encontrado aqui. Cláudia seguiu a mãe em silêncio, temendo o que poderia lhe acontecer. Quando o oficial as viu, cumprimentou-as com deferência e foi logo entrando no assunto, narrando-lhes a história que Anastácia lhes contara, como se ele mesmo houvesse deduzido tudo aquilo. Agnes tentou protestar, e Cláudia permaneceu calada, em estado de choque. Aquilo era um disparate. O oficial, depois que conversara com Anastácia, fora direto para a casa de Fúvio conversar com Lívia. Ela, já alertada pela criada, confirmara a história de que fora Marco quem lhe contara tudo, e o oficial considerou que Cláudia seria mesmo a culpada. Era muita coincidência o rapaz ser morto justo na noite em que o amante a abandonara. Assim, a moça foi presa,
sob os protestos da mãe e de Fúvio, e conduzida à prisão. O julgamento foi rápido, pois as provas contra Cláudia pareciam irrefutáveis e conclusivas. Em pouco tempo, a sentença foi dada, e Cláudia foi condenada à morte, para desespero de Agnes e de Fúvio. No dia da execução, Cláudia, chorando muito, implorou à mãe que a salvasse, mas nem Agnes acreditava em sua inocência. Assim, carregando no coração a mágoa de não ser compreendida pela própria mãe, Cláudia foi executada ao meio-dia em ponto, morrendo rapidamente sob a lâmina afiada do carrasco. Continua no capítulo 35. Até lá!